Bom dia, pessoal. Curtiram bastante o dia de ontem? Tem muito conteúdo que vai estar disponível aqui na plataforma que vocês podem rever, mandar para alguém, quer assistir de novo, quer compartilhar com aquele chefe que está precisando aprender sobre isso. E vamos para o segundo dia, para a gente debater mais ainda, aprofundar mais essa discussão que é tão importante sobre como que a gente do RH consegue trabalhar melhor a formação dos nossos líderes e a sucessão, muito naquela lógica de que líderes melhores facilitam também o nosso trabalho, diminuem o turnover, rotatividade e uma série de problemas que acabam virando incêndios que caem no nosso colo do RH para resolver. Então, nesse primeiro papo que a gente vai ter agora no segundo dia, espera aí que eu preciso dar um recadinho, que ontem eu errei uma informação, tá? Eu falei que o conteúdo ia estar disponível até o dia 30, na verdade ele fica até o dia 27. O segundo ponto é que o povo adora um certificado, gente, assim, tem uma tara por certificado. Ao meio-dia, a Tamara, que é a nossa produtora aqui do evento, vai liberar aqui na plataforma mesmo. Vai aparecer no menu lateral, basta você atualizar a página, que aparece para você baixar, quer compartilhar no LinkedIn, no Instagram. Só lembra de marcar a gente, que a gente gosta de ver também de onde vocês são. E pessoal que está online já, eu vou pedir que vocês contem para mim de onde vocês estão assistindo o RH Talks. Tem gente do Brasil inteiro e até de fora acompanhando o evento. Mas vocês estão aqui para assistir conteúdo e não para me ver dando recadinho, né? Esse primeiro papo vem de uma provocação que a gente tem que olhar, a gente tem que ter a percepção, quando a gente chega numa empresa onde a gente atua, quem são os nossos líderes? Qual que é o perfil deles? Se você olhar bem a fundo e com cuidado, você vai reparar que eles têm um padrão que a gente precisa quebrar. Quando a gente fala do degrau quebrado, é sobre, até mesmo na minha vivência, ver que pessoas que são do gênero feminino, pessoas LGBTs, pessoas pretas, negras, PCDs de outros recortes também e grupos subrepresentados, elas até ascendem na carreira, mas até um determinado ponto. E é aí que surge o degrau quebrado que elas não conseguem ultrapassar. E fazendo uma provocação bem a fundo, você olha o board da empresa, quantas mulheres tem nele? Quantas pessoas LGBTs? Quantas pessoas pretas? E outros recortes? Você vai ver que está faltando representatividade nesse ponto. E nessa mesa eu vou exercitar algo que eu gosto bastante, que eu defendo que existem 3 lugares: o lugar de fala, o lugar de escuta e o lugar de aliado. Nessa mesa, hoje, eu estou exercitando o meu lugar de escuta, aprendendo com essas mulheres incríveis, e o meu lugar de aliado de proporcionar o espaço para que elas compartilhem como que a gente trabalha esse degrau dentro das empresas. Para isso, as minhas convidadas são a Marta Rodrigues, que é CEO da Guapeco. Bem-vinda, Marta. Obrigada, Léo. Joyce Romanelli, que é sócia-diretora da Fluxus, do meu parceiro lá, o Luciano, né? Isso mesmo. O Luciano, inclusive, vai estar com a gente na RH Summit esse ano, viu? Marília Ribeiro, que é Business Partner e People and Culture da Roche Pharma Brasil. Olha, nome chique, né? O cargo... Dá até uma travada na língua. A Clara Vasconcelos, que é diretora de RH da Schneider Electric. E a Cris Berlink, que retorna aí para o nosso papo. A Cris já esteve com a gente no RH Summit do ano passado. Obrigado por estar com a gente de novo. Meninas, obrigado. É um prazer estar exercitando algo que eu gosto bastante, que é o meu lugar de escuta. Que, quando eu falo que é o lugar de escuta, é que eu nunca vou viver algo que vocês vivem como mulheres no mundo corporativo. Mas o meu lugar de escuta é senta e escuta. Não julga. Quando uma mulher fala que ela não está se sentindo acolhida, que ela não tem voz, que ela não está... Senta e escuta, não olha e fala, ah, não, é mimimi, ela está exagerando. Ou aquela velha provocação, que tem até uma tirinha sobre isso, qual que é a diferença entre um assertivo e uma histérica? O gênero, muitas vezes, que o mercado fala. Quando a mulher é mais assertiva, mais incisiva. Então, nesse ponto que eu vou exercitar, e aí eu vou começar já com a nossa pauta por aqui, perguntando, vou começar pela Joyce, porque recentemente eles fizeram o curso de lideranças femininas. O que é o degrau quebrado, Joyce? Conta aí, você que é mais especialista que eu, explica para o povo o que é esse tal de degrau quebrado. Legal. Bom, o degrau quebrado é um termo que foi cunhado pela McKinsey em 2019. Então, a McKinsey, todos os anos, publica um relatório das mulheres no mundo do trabalho, isso desde 2014. Em 2019, houve uma publicação que eles trazem, que eles cunham esse termo do degrau quebrado.
E o degrau quebrado nada mais é do que o momento que as mulheres deixam de ascender no mercado de trabalho para a primeira liderança. Então, existia aí uma percepção que as mulheres não chegavam no C-level por conta deste momento de diretora para C-level. Só que foi vendo que isso era muito antes, esse degrau ele era muito anterior. Então, eu gosto sempre de me pautar em alguns dados, né, porque os dados eles trazem um pouco do contorno do tamanho do buraco que a gente está. Né? Então, a gente tem aí, em média, né, aqui no Brasil, 56% de mulheres ocupando posições de analistas, assistentes, especialistas, mas quando a gente vai para a primeira promoção de diretoria e gerência, são só 20% das mulheres. Então, é isso que se dá o nome de degrau quebrado. É esse primeiro momento, esse primeiro passo de liderança que as mulheres elas não conseguem dar no mercado de trabalho, mesmo em mercados que são majoritariamente ocupados por mulheres. Perfeito. E agora eu vou puxar das outras meninas. O que que vocês percebem na carreira de vocês, quando foi o processo de começando como analista e foi subindo até chegar a uma posição de liderança? Vou começar pela Cris aí. Cris, conta pra gente o que que você percebe, você vê esse degrau quebrado dentro das empresas. Como que é a tua percepção disso? Eu vejo esse degrau quebrado dentro das empresas, os números não mentem, né? E é algo que, inclusive, saiu um estudo que ganhou o Prêmio Nobel em 2023, da Cláudia, que foi a terceira mulher no mundo que ganhou o Prêmio Nobel, que fala sobre justamente essa diferença de gênero dentro das organizações e no mundo do trabalho. E o que é dito nesse estudo é exatamente isso, né? Que atualmente as mulheres elas têm mais educação na média do que os homens no mundo, e no Brasil isso também é verdade, né? Então elas estudam mais, elas estão mais preparadas para o mercado, elas entram nas empresas, né? Então elas estão dentro das empresas, mas quando existe essa equidade, né, de seguir galgando posições maiores, isso já é quebrado, né? E quais são os pontos aí, né? Por quê? Será que é discriminação? Será que ainda é viés? Será que as empresas não apoiam? O que será que acontece? Meu Deus do céu. Então, eu acho que tem N elementos, e seguramente a gente vai debater aqui um pouco deles, né? Para mim, o que funcionou? E eu acho que é um casamento de dois atores. Né? O profissional, obviamente, mas a empresa também. Eu tive realmente a felicidade de começar a minha carreira num lugar em que há diversidade e que era promovida, de fato. Né? Então, eu tive apoio de liderança, que você falou bastante de líderes, né, que acreditaram que, sim, você pode. Né? Então, a minha primeira posição de liderança, Léo, foi quando eu tinha 25 anos. Era jovem, né, tem 48 hoje em dia. Então, já faz um tempo. Era super jovem e foi um gestor, homem, que falou o seguinte: Cris, você tem potencial. Eu gostaria de te mandar para o México para você atuar na primeira posição de liderança fora do país. Socorro. Socorro. Né? Mas eu não pensei duas vezes. Eu falei, vou. Onde que eu assino? Eu não perguntei mais nada. Falei, vou. Salário, benefício, estou aí. Salário, onde benefício, onde eu vou morar, o que eu vou fazer. Eu falei, eu vou. Então, eu acredito muito que existe o casamento dessas duas coisas. Obviamente, o profissional e a empresa também. Então, eu tive a felicidade de ter um gestor que olhou para mim e falou, você pode, você tem condição. E mesmo que, olha, vou falar honestamente, com 25 anos, a minha primeira posição de liderança fora do país, caramba, eu achar que eu tinha condição, eu não achava que eu tinha condição, óbvio que não. Só vou, né? Só vou. E foi a melhor experiência profissional que eu pude ter na minha vida. Foi a mais difícil também. Foi a mais difícil também.
porque era no México, um Outra lugar cultura. super machista. Eu era super jovem, era a primeira vez que eu ia ser líder. As condições de negócio eram estressantes, mas foi a melhor oportunidade que eu tive. Então, esse casamento é muito importante. Acho que isso quebra o degrau quebrado. Né? Eu acho que o primeiro ponto é a empresa ter a consciência. Acho que a gente, como RH, o primeiro ponto é gerar a consciência de que existe esse degrau, existe essa dificuldade, digamos assim, esse bloqueio para que as mulheres consigam subir, pessoas de grupos subir representados também. Acho que o primeiro passo é ter a consciência que as pessoas entendam. E o que falta mesmo é a oportunidade de alguém sentar e falar: bora? Bora. Pronto, ninguém vai estar, gente. Vamos lá. Ninguém tá formatadinho, bonitinho, pronto. Tá pronto para ser líder. Não é que nem comprar um computador, que você vai colocando mais coisinha dentro, pronto, tá pronto para uso. A pessoa vai aprender, vai ter o desafio como um todo e ter a consciência também de que momento que a gente está. E aí eu vou puxar do nosso alinhamento que a gente fez da Schneider Electric, tem muito essa consciência de que momento estamos, quais grupos a gente vai focar agora. Compartilhe um pouquinho com a gente daquele papo, agora me veio também na mente de ter essa consciência de não tentar parecer que está pronto, que a gente vê muito para o mercado. Nossa, temos isso, temos aquilo. Quem trabalha lá dentro, às vezes sabe e fala, peraí, não é bem assim. E também não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Claro que a gente quer trabalhar, transformar a empresa num lugar, um bom lugar para todos, mas é humanamente impossível, às vezes, com o recurso que a gente tem. Então, compartilhe um pouquinho de como que está lá na Schneider Electric, que é um mercado super tradicional também, né? Que você atua. Isso mesmo. Bom, então, assim, contando um pouco dessa jornada, né? Porque eu acho que esse é um processo que ele não é feito de um dia. E o que a gente tem tentado fazer é se manter muito, muito fiel ao que a gente vê de dado, né? O que a gente também tem encontrado de experiência. Então, quando a gente começou essa jornada de diversidade de maneira mais intensa, passou, sem dúvida, pelo patrocínio das lideranças, né? E lideranças mulheres e homens que aqui estavam. E eu acho que esse é um primeiro passo, né? Desse board tomar consciência de que isso é importante porque é importante. E a gente começou a olhar a fundo para cada uma das dimensões que a gente entendia que a gente precisava priorizar. Então, a gente foi olhar o recorte, né? Gênero. Como que a gente estava? Qual que era as nossas taxas de entrada? Como que a gente estava com mulheres na liderança? Qual que era o tempo médio de formação? Então, nos debruçamos sobre isso, né? Raça, a mesma coisa. E aí, né, pessoa com deficiência, a parte também de diversidade LGBTQIAP+, e por aí a gente foi, né, gerações, então também com outro foco. Então, nos debruçamos sobre esses dados. E aí, qual foi a nossa conclusão? Ok, aqui estamos, onde a gente quer chegar? Então, onde a gente vai começar efetivamente a investir? Onde que a gente vai acompanhar e dar atração no sentido de criar políticas, criar práticas desde já para garantir que a gente vai ajustar algumas coisas? Onde que a gente vai começar trabalhando na educação? Porque tem temas que são mais complexos, tem temas que são mais locais, e que a gente, antes de começar a poder falar de inclusão, a gente precisa letrar, né? A gente precisa educar, a gente precisa entender quais são os espaços que a gente precisa ocupar na sociedade, para depois a gente também poder trazer isso para dentro de casa. E aí fomos tomando decisões. Então, acho que quando a gente olha, né, esse processo, eu gosto muito, acho que a gente tem uma história muito, muito madura para contar já quando eu olho o pilar de gênero, né? E uma das coisas que a gente foi trabalhando é um pouco do que a Cris trouxe, assim, o quanto que a gente precisava ter ações empresa, mas o quanto também a gente precisava empoderar essas mulheres que a gente vinha trazendo. E aí a gente também, de novo, foi trabalhar com conceitos. Então, nesse pilar de educação das pessoas, tem um livro super interessante, eu deixo aqui também, Como as Mulheres Chegam ao Topo, né? E ele fala ali de 10 comportamentos que as mulheres costumam ter na sua vida de trabalho, que acabam impactando muitas vezes na aceleração de carreira. E um desses comportamentos é achar que não está pronta, né? Que tem dados que mostram que os homens se arriscam mais. E aí a gente trouxe isso à luz e a gente trabalhou isso com as nossas mulheres. Então a gente leu esse livro junto, a gente fez rodas de debate, né, sobre esse livro juntas. E em paralelo o que a gente foi fazendo? A gente foi
garantindo que o nosso time de Talent Acquisition trazia diversidade para o pipeline, porque não adianta a gente dizer, olha, eu quero que traga mulher se o próprio time de Talent Acquisition não traz um pipe bem formado. Então, nós começamos a antecipar vagas, nós começamos a trabalhar de maneira proativa no mercado, nós começamos a ter ações junto com o nosso Instituto de Formação de Mulheres, e tudo isso vai se formando de uma maneira que a organização comece a falar essa linguagem também. E os pontos que quebram o degrau, né, diria que começam a vir à tona. E aí, quando eles emergem, a gente consegue ir aprofundando e trabalhando de uma outra maneira. Acho que o ponto de letrar as pessoas acho que é fundamental. E isso a gente fala de todos os recortes, e por níveis também. Quando a gente vai para o corporativo, a gente tem um nível de comunicação diferente do público operacional que está na fábrica, que está no campo, no dia a dia. Então, a gente trabalhar isso é importante, educar as pessoas. Primeiro ponto, para que elas entendam que não é mimimi, que eu detesto quando alguém vira e fala, isso aí é mimimi, ou é papo de RH, é papo de psicólogo. Principalmente no momento que a gente está vivendo, que as políticas de diversidade e inclusão estão sob ataque e muitas empresas estão sendo cortadas, né? E na Roche, como é que está sendo isso? Como é que existe? Você percebe esse degrau? Como que vocês estão atuando por lá? Bom, esse degrau não existe só na Rocha, existe em todos os lugares, lá não vai ser diferente, com certeza. Vivenciamos bastante esse degrau. E o trabalho é principalmente nessa conscientização e no trabalho de dados e fatos, né? Porque não basta a gente conscientizar se a gente não tem visibilidade, de fato, de como conseguimos ou não mover. Então, esse trabalho é feito com bastante veemência para todas as senioridades, para todas as camadas da organização, no sentido da consciência. Os dados, eles vêm em todos os momentos do processo ali, desde a entrada, né, no recrutamento, até nas promoções. Então, quais são as nossas populações e quanto que a gente, de fato, está sendo justo, transparente para fazer as movimentações. Então, em processos como de calibração de performance, a gente tem essa visibilidade de quem são, se a gente está sendo e caminhando de uma maneira justa com as diferentes camadas. Mas não é um processo fácil, né? Ele é um processo contínuo. E cada etapa, cada momento, você vai observando novas coisas e construindo em cima, né? Então, recentemente nós tivemos uma oportunidade para uma posição majoritariamente numa posição majoritariamente masculina, mas que a gente fez, nós tentamos um recorte de raça. Metade dos candidatos que se aplicaram eram brancos. E dentro dessa população que se aplicou, pretas, pardas, só tinham 2 mulheres. Então, era assim... então, é algo para a gente... É um dado, um fato muito interessante e importante para a gente levar em consideração, né? Porque tem o degrau, mas tem o degrau que as pessoas se impõem também, né? Porque elas não partem do mesmo lugar. Mas eu tenho uma experiência pessoal que eu acho que eu trago isso à mesa sempre que eu posso. Eu voltei de licença maternidade e me postulei para essa posição que eu ocupo hoje. E nela, numa estrutura que a gente tem, eu tinha um reporte local e um reporte global para um homem e para uma mulher. E durante o processo, eu fui questionada se esse era o momento certo para eu tomar esse tipo de posição. E aquilo mexeu muito comigo, porque imagina a mulher, né, voltando de licença com todos os hormônios aflorados, aquilo foi muito impactante. E em outras conversas com outras mulheres, assim, todas muito enfáticas. Lógico que você tem todo o subsídio para fazer isso. Se você está interessada, é porque você sabe o que custa isso, né? Então, o que a gente vê do estudo da McKinsey e de tudo mais que se fala a respeito,
Homem gosta de promover homem gosta de se reportar a homem, né? Então, essa quebra do degrau, se ela não é feita com muito conhecimento, com muita intencionalidade, e se a gente não tem outras mulheres para puxar as outras e fazer de fato essa quebra, é muito difícil, né? Então, mas trabalhamos dessa forma. Eu acho que são várias quebras que a gente precisa fazer desde o recrutamento, né? Aquela velha pergunta de: você tem filho? Já parou por ali. Já, por aí. você participou de um processo que tem isso, já sabe que aquela não é uma empresa que o degrau está querendo ser consertado, quer ser corrigido. E a Marta está num outro cenário, que é muitas das nossas mulheres que são líderes hoje são líderes que foram empreender, nem sempre, algumas por desejo, outras por oportunidade, outras por necessidade mesmo. A Marta é CEO de uma empresa, então ela foi empreender, ela está criando a empresa dela. E como que é, como empreendedora, você vê esse degrau também como empreendedora, existe uma dificuldade maior de negócio, de business, de investimento, por exemplo, sendo uma mulher à frente de uma empresa? Com certeza, Léo. Inclusive, trazendo uma experiência que eu vivi na Aguapeco no último ano, a gente passou pelo nosso primeiro investimento, então aquele momento, né, de ser investido por um fundo super relevante, de ver que está dando certo aquilo que você está construindo, que você está conseguindo galgar um espaço em um mercado que é majoritariamente masculino. E uma coisa que aconteceu foi que a gente foi investido com uma turma de 18 startups, 18 empresas espalhadas por todo o Brasil. E entre essas 18 startups, eu era a única mulher CEO. E quando a gente olhava, né, para a própria diretoria ali daquelas empresas, a gente tinha outras 3 empresas que tinham mulheres como C-levels, mas a gente ia para as turmas de capacitação e eram majoritariamente homens. Eu hoje, né, a Cris comentou ali que assumiu a primeira posição de liderança dela com 25 anos. Eu tenho 25 anos, né? A minha primeira posição de liderança no mercado foi com 22. E eu fui muito apoiada por outra mulher que estava num cargo de C-level, que também passou por essa trajetória, né, de abrirem oportunidades para ela e estava no lugar de poder abrir oportunidade para outras mulheres. E eu vejo que, tanto na posição de liderança, quando não era uma posição de C-level, né, quanto hoje, a gente ainda se vê muito cercada por homens, e principalmente, eu acho que a gente acaba assumindo uma responsabilidade que eles não têm, que é isso de a gente perceber que a gente não vai estar 100% pronto. Mas os homens parecem entender isso. E parece que eles se sentem confortáveis uns com os outros em não estar prontos. Para eles é uma brincadeira que, nossa, assumi uma posição e eu nem tinha certeza, nem sabia, nem sei como é que eu fui parar lá. Mas tudo bem, porque eu tenho o apoio dos outros que estão à minha volta e que se viram exatamente nessa posição. Mas nós, enquanto mulheres, a gente não só tem ainda, né, o desafio de se enxergar desse ponto de vista e pensar, tudo bem, eu não estou 100% pronta, mas eu tenho, né, o que é necessário para me desenvolver, para aprender aqui dentro dessa posição, como a gente também tem o desafio de que, às vezes, com nós mesmas, nós não somos tão vulneráveis, né? Então, a gente não tem tanto esse conforto de olhar para uma de nós e falar, nossa, eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo aqui, mas eu estou indo lá. Enquanto eles encontram isso, né, uns nos outros. Então, eu tive a oportunidade de perceber isso muito de perto, né, nessa experiência que a gente teve como investido. Então, a gente se viu em várias capacitações com uma sala majoritariamente masculina, onde eles se encontram melhor, né? Então, eles têm aquele momento mais natural do happy hour, porque a responsabilidade de cuidar das crianças não está com eles, né? Então, muitas vezes acaba a capacitação, a mulher vai embora para casa, tem as obrigações da casa. A gente estava até conversando sobre isso antes aqui do nosso bate-papo. Mas eles acabam tendo ainda, né, esse pós ali para eles se relacionarem uns com os outros, apoiarem uns aos outros. Então, eu vejo que é super desafiador, que no Brasil ainda, né, os dados eles apontam que apenas 17% das mulheres são CEOs dentro de um mercado que tem mais mulheres, né, dentro do mercado de trabalho, mas quando a gente vai falar sobre posição de C-level, assim, é uma porcentagem muito baixa. E a gente ainda tem essa responsabilidade de ainda tentar se ver como capaz de chegar até lá e de também se abrir mais, de uma forma um pouco mais vulnerável umas com as outras, para que a gente consiga nos apoiar, chegar até essas posições que são nossas também por direito, com certeza. Tem uma pesquisa do LinkedIn, não vou lembrar dos percentuais exatos, que os homens, tipo assim, chutando aqui, tá, gente? Não tô dando o percentual exato. 50%, eu atendo 50% do que a vaga tá pedindo de requisito
eu submeto. Exato. As mulheres já são mais criteriosas. Se ela não tem ali, eu não me engano, é numa faixa de 80% a 90%, se ela não atende, ela não submete. Exatamente por... Essa é uma diferença de comportamento. E também porque a síndrome da impostora recai muito, é muito do que vocês falaram, de será que eu estou pronta? Será que é o momento? Será que eu consigo? Recai muito mais sobre as pessoas que são de recortes, mulheres e tudo mais. E aí, essa síndrome de impostora, eu vou começar com a Joyce. Vamos lá, a Joyce traz o acadêmico, os dados. Vamos lá, traga dados para a mesa, Joyce. Legal. Bom, quando a gente pensa na impostora, a síndrome da impostora, que é um nome mais usual, eu gosto muito mais de chamar do fenômeno da impostora, né? Porque a síndrome, ela traz uma coisa, até como se fosse uma patologia, uma coisa que a gente não consegue se livrar dela, né? Mas é realmente o nome mais usual, mas eu prefiro usar o fenômeno da Perfeito. impostora. Esse fenômeno, ele se apresenta muito para as mulheres. Então, às vezes falam, mas o impostor, isso também acontece com os homens? Também acontece, mas é de uma maneira muito diferente. E esse fenômeno nada mais é quando a mulher acaba se enxergando como uma fraude e como se ela fosse ser descoberta a qualquer momento. Então, esse é um fenômeno que ele é descoberto na década de 70 por duas pesquisadoras, e elas veem duas dinâmicas familiares muito específicas. A primeira dinâmica é aquela que a mulher ela é vista nessa família, assim, ela é vista como sempre estando muito à frente. Então, andou muito cedo, desfraudou muito cedo, foi aos 4 anos já lia, já escrevia, ela sempre foi a melhor. E quando essa mulher chega no mercado de trabalho e ela se vê, né, com todas essas barreiras estruturais que a gente acaba tendo, ela olha e fala, eu não sou tudo isso. E aí bate essa questão de eu preciso, na verdade, trabalhar, entro num círculo de trabalho muito árduo para eu não ser descoberta. E uma outra dinâmica familiar que sempre tem alguém que vai ser melhor, seja um irmão, seja um primo, alguém da família. Então, essa criança ela vai ser vista como genial e essa menina ela vai ser vista como sensível, como cuidadosa, e ela vai sempre precisar replicar esse estereótipo de gênero. E aí ela vai para o mercado de trabalho, ela consegue uma posição, mas por vezes ela vai se colocar como maternal. Então, o meu time, meus filhos, né? Então ela vai acabar respondendo a esse estereótipo de gênero. Independente da dinâmica familiar, o impacto disso para a gente no mercado de trabalho ele é muito doloroso. Então, a gente se coloca num lugar de precisar se provar o tempo todo, a gente se coloca em ciclos de trabalho árduo para a gente não ser descoberta como uma fraude. Existem uma série de dinâmicas. E aí, quando a gente olha, isso é um olhar mais para dentro, né? Quando a gente olha para fora, como que todas essas dinâmicas que foi discutido aqui brilhantemente por todas as mulheres e pelo Léo, isso vai reforçando cada mais esse estereótipo, né? E aí a gente tem até alguns discursos que dizem assim, só vivencia o fenômeno da impostora quem é dedicado ao trabalho. Então, é só quem vivencia isso. Então, você pega algo que é difícil, que é doloroso, que é uma dinâmica que acontece nas nossas vidas, que impactam muito a gente no mercado de trabalho, e a gente tenta transformar isso bom. Então, eu só tenho o fenômeno da impostora porque eu sou dedicada. Se eu não fosse dedicada, eu não teria o fenômeno da impostora. E aí, essa é uma dinâmica que ela vai se retroalimentando aí nesse mercado de trabalho. E aí ela se reflete, por exemplo, a Cris achando, será que eu estou pronta? Mas alguém bancou. Eu acho que você está pronta, você tem que ir. E às vezes falta só essa pessoa que está ali do lado. Normalmente é uma mulher que faz isso. E interessante você falar isso, porque eu estava lembrando aqui da minha experiência, né? E muito do que você traz de dinâmica familiar, mesmo que não seja reproduzido, a gente ecoa na nossa cabeça, né? E eu lembro muito da minha mãe falando para mim. É uma coisa que eu falo para minha filha e que eu falo para todas as mulheres, assim, principalmente as jovens,
que ainda estão aí se formando, né? Que é buscar independência. E 3 tipos de independência, minha mãe me falava. A independência financeira, né? Porque nossos pais, as gerações anteriores à nossa, as mulheres não tinham essa independência, e isso limitava muito o poder delas decidirem qual o caminho que elas vão seguir. Segundo, independência emocional, né? Independência emocional é super importante. Eu não precisar. Claro, os seres humanos precisamos um dos outros, né? Mas eu me bastar, eu confiar em mim, né? Eu não precisar de alguém para reforçar que eu posso. E a independência intelectual. Pode parecer bobagem, mas a gente ter clareza do que a gente pensa, como pensa e por que pensa, e ter o respeito de que o meu pensar é diferente do seu e está tudo certo. Isso ecoou muito quando eu não pensei e falei, vou. Né? Porque é uma mulher te falando isso. E dentro da família. Então, a gente, enquanto mães, enquanto líderes, enquanto colegas, enquanto CEOs, enquanto sociedade, reverberar isso e ter alguém que não só te fale, mas que você veja que é possível, ecoa e muito. Faz você acreditar que, cara, é possível, vou. E vamos ver o que vai dar. É uma das coisas que eu falo que a gente tem a referência que a gente não teve. Muitas vezes você olhar uma mulher CEO, uma mulher ocupando uma posição de... Peraí, eu posso? Primeira coisa que se descobre. E vou fazer um comentário de por que o RH Talks ele acontece de manhã. Porque a gente já rodou o evento de noite, majoritariamente a nossa audiência de RH são mulheres. A gente já rodou ele no período da noite e a audiência não foi boa porque chega em casa, tem filho, periquito, papagaio ou para cuidar, não consegue assistir. Boa parte das pessoas que está nos vendo agora está no trabalho assistindo na segunda tela. E a gente posiciona exatamente nesse horário para que as pessoas consigam assistir e aprender. E um outro recorte que no RH Summit a gente tentou fazer um happy hour. E o pessoal não ficou exatamente por esse motivo. Tinha que buscar o filho no colégio, tinha que ir em casa alguma coisa. Ou seja, a rede de apoio que deveria existir em torno dessa mulher falha. É o marido que... Tudo bem, é você que tem que pegar o filho no colégio? Ou eu quero que você venha para casa? São momentos que a rede de apoio também faz toda a diferença por trás, seja uma rede de apoio familiar, seja o esposo, alguma coisa assim. Então, só queria comentar o porquê que a gente faz algumas coisas de RH de manhã, para que as pessoas possam assistir, e como isso se mostra na realidade, que a gente vê que são dados, é papo de RH, é a pesquisa. Não, gente, é só observar ao redor. Você chegou numa empresa, olhou ali e viu, peraí, só tem homem aqui, peraí. É fazer o teste da cabeça, gente. Dá uma girada pro lado, dá uma olhada e fala, peraí, gente, não, mas ela não é aliada da diversidade? Está lá na página de carreira que somos uma empresa diversa? Você olhou pro lado e fala, peraí, gente. Contra dados e fatos, e simplesmente um olhar aguçado para isso traz um pouco mais. E aí, isso embasa um pouco da pergunta que eu quero fazer. Os sinais que são evidentes de que a equidade não está ali, que a empresa não atingiu esse nível de consciência. Acho que o primeiro ponto que eu falo é a gente atingir consciência. Que aí depois você começa a mensurar como que está, e aí, como a gente ouve algumas vezes, não, eu não contrato porque não tem gente qualificada. Como a Cris falou, as mulheres estudam mais. Pessoas de recorte se capacitam muito mais. E eu lembro de um exemplo claro de uma empresa que eu trabalhei, que as vagas, por exemplo, para PCDs, não eram vagas baseadas em capacidade, era uma vaga determinada para uma pessoa PCD. O recepcionista tinha que ser uma pessoa PCD. E um dia eu sentei para conversar com ela, ela tinha um mestrado. Mas ela nem foi cogitada para a área de dados. A vaga era recepcionista. Então, ali tá a amostra de que, peraí, será que eu estou direcionando baseado na capacidade mesmo dessa pessoa? Ou simplesmente eu estou querendo cumprir uma cota ou parecer bonitinho? E aí eu vou começar por você. O que você vê de os sinais claros? Onde que estão os sinais claros
que você enxerga e também dos dados que você tem visto. Onde que você pega esses dados? Porque nossos dados não são claros, do RH nunca é claro, né? Sempre tem que pegar de vários lugares e fazer uma junção de coisas para que a gente chegue na conclusão. Léo, a gente acompanha alguns dados lá na Schneider, então acho que isso que é o legal, assim, a gente conseguiu, e acho que essa evolução passou muito por a gente acompanhar esses dados de forma tão direta. Então, onde que a gente olha, tá? A gente, sempre que faz um ciclo de performance, a gente olha, de alguma maneira, como que tá os ratings, e aí por recorte de diversidade, se existe uma diferença, né? A gente tem... Eu estou na Schneider há quase 8 anos. Quando eu entrei, a gente já tinha um processo de olhar pay gap, onde a gente olha por tipo de cargo, qual que é a média que se paga dentro da Schneider, independente da faixa, porque a gente tem as faixas. E aí a gente também olha se há diferença por gênero, né? E eu acho que o legal desse processo, e aí aqui faço um parêntese, é que a gente, de alguma maneira, vê que, falando, né, desse recorte de mulheres, mas a gente vê isso de diversidade de maneira geral, muitas vezes, quando a gente vai fazer a oferta, a gente pergunta qual é a sua pretensão. A pretensão das mulheres costuma ser menor do que a dos homens, por uma série de questões, inclusive porque elas já ganham menos. Então, né, esse é um processo que se perpetua. E aí a gente quebra o degrau. Então, a gente não faz com base na pretensão. A gente olha a pretensão, mas a gente tem um simulador que roda rapidinho qual que é a média que a gente está pagando para aquela posição dentro da Schneider e a gente contrata naquela média. Então, independente da pessoa ter pedido menos, a gente vai trazer ela para o patamar. E uma coisa que a gente começou a ver interessante é que a gente hoje consegue analisar isso para homens e para mulheres, porque a gente atingiu o nível de ter esse dado tão olhado e garantindo que a gente está fazendo, né, isso de forma equitativa, que a gente consegue olhar o todo e eventualmente entender se tem pessoas, e a gente para de ver um pouco desse recorte da diversidade por si, porque a gente já atingiu esse nível. Então, eu acho que assim, todo o processo que a gente faz, performance review, talent review, e aí qual seja o nome que a gente dá, né? Pesquisa de engajamento, contratação, campanha de aumento de salário, a gente tem que parar para olhar o dado e olhar os recortes. E é assim que a gente consegue avançar. Fora o teste do pescoço, né? Que é um pouco que você falou aí. Que esse, para mim, assim, ele é soberano, né? Não precisa nem tecnologia para fazer isso, gente. Olha que maravilha. Todo mundo pode fazer, né? E, por fim, uma outra coisa que a gente também olha é política. Então, nós temos também feito o exercício de tornar as nossas políticas cada vez mais inclusivas. E eu falo, né, pegando aqui um recorte pessoal, eu sou mãe de um bebezinho de 1 ano e meio, e meu marido teve 5 dias corridos de licença paternidade. Né? Qual que é a mensagem que nós, enquanto companhia, né, quando estamos aí nesse modo, passamos para as mulheres também que estão tendo bebê, que é sua responsabilidade de cuidar, porque você tem 4 meses, que seja, a outra pessoa vai ter 2, 3 dias. Então, também na Schneider a gente tem trabalhado políticas de parentalidade, né, em que a gente não fala de maternidade e paternidade, mas a gente inclui toda a comunidade, sim, de parentalidade primária, parentalidade secundária, em que a gente amplia a licença paternidade para 1 mês, né, hoje, e acho que é um caminho da gente também crescer, que a gente dá os mesmos benefícios, né, de alguma maneira, para essas duas frentes, justo para a gente garantir que também estamos educando as nossas pessoas a entender que todos têm um papel no processo familiar. Então, é um pouco de como eu vejo. Na Roche também tem o público corp e o público fábrica, né? Você consegue replicar hoje? Você olha como um todo, tem política diferente para os dois públicos? Ou é a mesma política, só com camadas diferentes? Como é que vocês fazem por lá? A política é realmente a mesma. Então, nós temos não só a fábrica, como são outras 2 divisões, né? A farmacêutica e a diagnóstica. E, historicamente, eram políticas bastante diferentes. E, ao longo dos últimos anos, a gente fez essa adequação para garantir que a gente trata cada um igualmente, independente de onde elas estejam. E isso faz muita diferença para o sentimento, para o engajamento dos funcionários mesmo, né? Não sou mais, não sou menos. Então, e o que a Clara comenta sobre sermos cada vez mais equitativos, eu acho que isso só tende a crescer. A gente vai, com certeza, encontrar mais e mais espaço para sermos mais equitativos, né?
E acredito que o que é bastante importante também, acho que o que eles fazem na Schneider é bastante completo e bacana, o olhar ali nas promoções também, a gente vê como bastante relevante, né? Então, o recorte, quando você está em uma discussão, ele não é 100% visível e ele é muito inconsciente, né? Então, trazer essa consciência nessas discussões também eu vejo como algo, nós vemos como algo bem importante e que nós temos bastante intencionalidade. É que o público da fábrica acho que tem, vamos lá, uma linguagem mais simples, tô pré-julgando, né? Que é o pessoal mais operacional. Você tem um nível de capacitação que você parte de um pouco mais para trás para trazê-los para a mesma página. O pessoal do Corp já convive um pouco mais, minha visão, talvez qualquer coisa me corrijam, mas você tem que trazer esse público para trazer para o mesmo nível, né? Porque é um público mais cru, digamos assim, em relação ao tema. Olha, Léo, gosto do seu reconhecimento, do pré-julgamento. O que a gente enxerga muito é que dentro da fábrica, por termos processos muito rígidos, né, de Lean, Six Sigma, eles têm os processos muito pré-estabelecidos. Então, se você traz conceitos novos para serem incluídos, eles são levados muito a ferro e fogo. E isso contribui muito para a gente garantir que existe evolução, sim. Então, eu acho que isso ajuda. Lógico que sim, não partimos do mesmo lugar, mas eu acho que o que traz um pouco de esperança de que eles vão chegar no outro patamar com alguma velocidade diferente da constante. Acho que é real, baseado nessa mentalidade que existe dentro do processo fabril. Não, acho legal você trazer que vem para dentro do processo, gente. Então, não é uma ação isolada. Como é muito baseado em processo, fábrica. Se você coloca isso para dentro do processo, perfeito, vira a cultura. Vira o dia a dia deles. Então, é nesse ponto, assim, que às vezes não faço uma ação isolada, que eu vejo muitas vezes. Agora a gente está em março, né, gente? Agora é o mês que todo mundo é chamado. Palestra do Dia Internacional da Mulher aí. Todo mundo fazendo palestra o resto do ano, né? Você dá uma olhada no calendário colorido do ano, cada mês tem uma cor, né? Em janeiro, todo mundo falando de saúde mental e falando das pessoas trans. Aí, em março, todo mundo falando das mulheres. Maio, voltam as mulheres para a pauta com o Dia das Mães. Mas e o resto do ano? E você olha os dados. Eu lembro que, acho que foi 2020, que na Inglaterra criaram um bot no Twitter. Toda empresa que postava Feliz Dia Internacional da Mulher, o bot ia lá, checava se as mulheres ganhavam a mesma coisa que os homens dentro da empresa. Se não ganhava, ele expunha. Ele fazia automático, expondo a empresa. Aliás, é uma ótima ideia, gente. Não sei por que se perdeu. Ela podia, né, voltar aí para a gente ter algumas empresas querendo fazer de verdade e parecer menos. Que às vezes o Exposed ajuda mesmo a empresa a acordar. Então, é nesse ponto. Quando você traz para dentro do processo, vira algo comum, virar algo do dia a dia dessa pessoa, e até um ponto que ela leva para dentro de casa essa discussão. Porque se na empresa está discutindo, em casa, a gente teve isso, aconteceu aquilo, aquele outro. Então, ou seja, transborda da empresa. Eu tô, além de mudar a vida daquela pessoa dentro da empresa, eu estou mudando para fora dessa empresa também. E aí, como que está na Guapeco hoje? Você é a única mulher? Tem mais mulheres? Como é que está seu quadro aí? Hoje uma coisa muito legal, lá, que a gente tem bastante orgulho, é que nós somos em 3 sócios, 2 somos mulheres, eu e a Júlia, né, nossa sócia. Além disso, dentro do nosso time, hoje, a gente tem 70% de mulheres, e as primeiras pessoas que a gente contratou foram mulheres. Hoje, a gente tem um time, por exemplo, de sucesso do cliente, que é 100% feminino, então a gente vê o quanto esse olhar, né, de ter mulheres como C-Levels, de ter mulheres que fundaram a empresa, acaba trazendo isso também para dentro da cultura da empresa. Uma coisa muito interessante que acontece com muita recorrência é que as mulheres, elas nos
procuram, por exemplo, através do LinkedIn, falando, nossa, achei muito legal a empresa de vocês, me vejo trabalhando com vocês, vejo que vocês olham para isso, a gente não tem nenhuma política, até porque a gente é uma startup, né? Então a gente está num momento de cultura muito diferente que as meninas trouxeram aqui, mas a gente vê o quanto faz diferença, isso está intrínseco à nossa cultura, né? Então lá a gente não está olhando para se é uma mulher ou um homem, a gente está olhando para a oportunidade que a gente tem e naturalmente o nosso time acabou crescendo com mais mulheres, né? E além disso, né, de o time por si só ter crescido com mais mulheres, eu consigo perceber nas próprias dinâmicas de one-on-ones, por exemplo, conduzindo com os meus liderados diretos, das mulheres trazendo, né? Nossa, eu me vejo crescendo aqui porque é muito legal para mim ter uma mulher como minha gestora, ter mulheres como C-levels, que são coisas que a gente não encontra, né? Eu mesma, na minha carreira, eu sempre trabalhei no mercado de tecnologia, mas foi lá na minha quarta empresa onde eu trabalhei pela primeira vez com uma mulher C-level, né? Até então, eram sempre homens, e quando a gente fazia esse teste do pescoço, eu percebi exatamente isso, né? Em alguns momentos, me vi em empresas que eram muito legais, onde existiam oportunidades de crescimento, mas quando eu olhava para o lado e via quem crescia de fato, não eram as mulheres, quem cresciam eram os homens, né? Eram quem tinha mais relacionamento com as outras lideranças que já eram majoritariamente masculinas. Então, eu vejo o quanto faz diferença, tanto para as mulheres se enxergarem com o potencial de entrar no mercado, de se desenvolverem no mercado, ter mulheres na liderança, quanto também faz diferença quando a gente está nessa posição, a gente se vê com essa responsabilidade de abrir portas e de impulsionar outras mulheres também. A Sandra Cordeiro Meirelles trouxe uma provocação aqui no chat, gente, que eu acho bem pertinente e é algo que eu acredito muito. Nas capitais, nos grandes centros, a gente está falando de equidade, de degrau quebrado. Andou uns 200 quilômetros para dentro do Brasil, esse assunto nem chegou lá ainda. Eu, por exemplo, nasci numa cidade muito pequena no interior do Rio Grande do Sul. E quando eu vou para lá, é como se eu voltasse 20 anos para trás. Tem RH fazendo recrutamento com teste paleográfico ainda, lá do pauzinho, para quem lembra. Lá. Tá usando isso ainda lá atrás. Então, acho que a gente também tem um desafio de levar isso para dentro, sair da bolha das capitais, das grandes cidades. E aí, o RH vai ser o principal fator que a gente pode começar esse processo. Eu não estou dizendo que a gente pegue o bastão e vá guerrear com a empresa inteira, mas devagar gerar essa consciência, provocar esse olhar, trazer dados para determinados pontos. Uma pesquisa de clima, você fazer um censo dentro da sua empresa, olhar qual é o recorte primeiro, como vocês fazem na Schneider. Quero ver meu cenário primeiro. Peraí. Talvez você descubra que está um pouquinho melhor do que você imaginava, mas agora eu quero trazer um pouco nesses minutos finais como que esse RH leva essa pauta para dentro da empresa, qual a melhor forma que vocês enxergam de abordar isso, porque normalmente quando a gente traz para homens, e aí estou falando também sobre minha vivência, a tendência é repelir, né? Não, peraí, eu vou perder meu lugar de... Eu vou ter menos homens promovidos, vão roubar meu lugar, ou aquela coisa de, ai não, é um papel muito social de promover pessoas que são de grupos subrepresentados, mulheres, e não é social, gente, é sobre performance, a gente está falando de performance. Mulheres têm total ou mais capacidade do que nós, mas a gente ainda muitas vezes acaba olhando na empresa, ai não, é social, isso aqui é bonitinho ter uma mulher na liderança, ou para fazer marketing daquilo. Não, nossa, a Cris é a CHRO do OLX, nossa, nós temos uma mulher no board. Ou, por exemplo, a B3 tem a regra que as empresas listadas têm que ter uma mulher e uma pessoa de um grupo subrepresentado no board. Se a B3 entendeu isso, gente, o mercado financeiro ele não é bobo, tá? Ele já entendeu que dá resultado. Mas, voltando à pergunta, como que esse RH leva essa pauta de uma forma que ele conquiste aliados, que ele forme essa aliança com outros homens, para que esses homens sejam aquela pessoa, como foi com a Cris, com vocês, de, peraí, vai, eu acho que você está pronto, que ele olhe, enxergue o potencial dessa pessoa e não simplesmente alguém muito parecido ou igual a ele para a posição dele. Então, vou dar a volta por aqui, vou começar com você, Cris, que foi uma pessoa que, como você contou, uma pessoa te disse, vai, você está pronta, eu te enxergo, e como que esse RH leva isso para uma empresa mais tradicional, para uma empresa familiar, ou para alguém fora dos nossos grandes centros. Boa.
Eu acredito muito que o RH ele lidera a mudança nas organizações. Todas as mudanças. Né? A gente tem esse papel bastante importante de gerar consciência e gerar ação. Né? E é um papel que, por muitas vezes, eu acho que a gente não soube usar adequadamente. Né? A gente ficou durante muito tempo tirando pedido, encomenda. Né? Isso mudou e eu vejo como o papel do RH liderar a mudança. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda, eu acho que foi explorado aqui, é gerar consciência. Você começa primeiro gerando consciência. Olha, o porquê das coisas. Né? Não é só o dado, não é só o processo, não é só... É o porquê. Não é As porque pessoas... tá todo mundo fazendo, né? não é porque é uma onda, é bacana, é social, é porque isso faz sentido. Né? Qualquer mudança que você faça, qualquer processo de mudança, em que você vai liderar a mudança, você tem que contar o porquê. Né? Então, ter bem estruturado esse contexto ajuda as pessoas a entenderem. As pessoas são inteligentes, as pessoas querem entender o porquê das coisas. Então, liderar a mudança, entender contexto. 3, você tem que saber de onde você parte. Você parte de algum lugar. Então deixa eu olhar como é a minha realidade na minha empresa. Que dados eu tenho, o que funciona, o que não funciona, aonde é que eu vejo os principais empecilhos e âncoras, fricções, mapeio tudo isso. E começo a atuar. Né? Você não vai fazer tudo ao mesmo tempo, gente. É impossível a gente fazer tudo ao mesmo tempo. Escolhe o que faz sentido. Então, se de repente é mais emergencial, você identificou que na sua população o grande ponto é você preparar essas mulheres, atua num programa de aceleração. Se de repente você identificou que na sua companhia, na sua organização, o tema está em talent acquisition, recrutamento, atua para melhorar o pipeline de diversidade. Se você identificou que o grande problema é a sua liderança, que não está letrada, que ainda tem vieses, que no processo de performance management ainda não faz a calibração de uma maneira com equidade, atua. Então, para cada organização tem uma questão que você precisa atuar. E mostre, porque as pessoas elas gostam de receber os retornos. Muitas vezes, nós, enquanto RH, a gente faz tudo muito aqui e a gente sabe de tudo, mas a gente não reverbera isso para a empresa. Ou só manda um dashboard lá que ninguém abre no e-mail. Vamos discutir sobre isso. Né? Olha, gente, ó como a gente evoluiu. A gente não falou que ia focar nisso aqui. Olha, parabéns, obrigada. Você prestar conta. É muito importante, faz muita diferença. As pessoas precisam disso porque elas conectam o conceito com o resultado. E isso move, vira cultura e a coisa acontece. Perfeito. Clara, conta pra nós aí. A Cris achou difícil responder, porque assim, a resposta, ela foi uma resposta estrelar de livros. Podem copiar e depois guarda. Acho que é isso, assim, né? Olhar esse end-to-end do processo de gestão de mudança, para mim, é chave, né? Esse do início ao fim. Se eu posso adicionar 2 pontos que eu acho que fazem bastante a diferença, nesse processo, né, de educação e de construir aliados, nem todo mundo vem ao mesmo tempo. Né? Então, eu acho que é importante a gente saber identificar quem são ali os propensos a ir conosco, né? Quem são os sponsors e testar com eles e fazer com eles, né? Porque às vezes a gente fica esperando enquanto RH, vamos criar algo que é para todos. Às vezes não dá. Às vezes a gente precisa começar. Então, vamos começar um piloto, vamos fazer numa área para que aquela liderança, depois ela seja a sponsor daquilo e ela ganhe os holofotes do tipo, olha o que eu fiz. Porque daí os outros vão dizer, por que eu também não estou fazendo? Por que eu não tenho a chance de fazer? E aí a gente consegue, de alguma maneira, ir engajando, né, em ondas. E eu acho que de alguma maneira isso acaba funcionando, né, mais do que a gente tentar ir todo mundo de uma vez. Acho que um pouco dessa coisa do você pincelar onde e atuar.
é bem importante. E uma coisa que me vem à cabeça e que eu acho que a gente precisa também nesse processo de letramento também ter a tranquilidade de poder falar do que é difícil. Então, uma coisa que a gente vai começar, a gente fez globalmente e a gente vai começar esse ano localmente, é ter uma sessão que a gente chama Conversas Difíceis sobre Homens. Para trazer o ponto que você trouxe, né? Assim, de fato, eu estou perdendo poder. Como eu me sinto quando eu digo que eu tenho que contratar mulheres, né? E trazer isso à mesa, porque existe sempre uma mística que envolve alguns argumentos que, na verdade, não existe, né? Então, como que também a gente... e isso demanda de nós uma preparação teórica, né? Uma preparação, inclusive, de entendimento do business, para poder ir refutando os argumentos e podendo ter essa conversa de uma maneira aberta e transparente com a organização como um todo. Perfeito, acho que é. Marília, complementa aí. Vamos. Tá ficando mais difícil quando chegar para cá. A terceira aqui, eu acho que o que, por além de tudo que a gente já ouviu, o que eu acho que é importante para reflexão, e especialmente nesse contexto de empresas muito pequenas, ainda com dados pouco concretos, o que a gente trabalha muito na Roche é quem é nosso paciente? Então, quem é seu cliente? A gente precisa espelhar o nosso cliente dentro da organização, porque é assim que a gente vai pensar como esse cliente. E isso, acho que é sempre uma reflexão muito válida para a gente tentar quebrar esse degrau, porque se a gente está falando de um universo pet, onde só tem pessoas que não têm pet, como que você vai realmente pensar como tal, inovar e ajudar esse seu cliente? Então, acho que isso vale como reflexão para esses ambientes onde os dados ainda não são tão relevantes. Você me fez lembrar de duas coisas. Quem assistiu Barbie vai lembrar daquela cena do board da Mattel no filme, que era todo construído por homens. Sim. Vamos lá, isso nos Estados Unidos, um filme. Vamos trazer para a realidade. Qual que é o slogan da Marisa? De mulher para mulher, o board inteiro da Marisa era de homens. Então, soltando a pimentinha aqui, porque eu gosto de provocar um pouco. Então, que a gente olhe mesmo. Acho que o cliente, lá no final, ele quer se ver também quando ele vai numa loja. Os pontos de contato, ele quer se ver ali. Então, isso conecta também com a audiência, com o público que consome seu produto. E aí, dona Joyce, como que o RH leva essa pauta lá para dentro? Acho que o primeiro ponto é o RH entender isso, né? Ele se capacitar, né? Mas vamos lá. Exato, e todos esses pontos, né, que elas trouxeram, então concordo com todos, reitero todos, e uma coisa que eu quero dizer, que eu acho que é muito importante, são 134 anos para a paridade de gênero. Nós não vamos ver nossos filhos, nossos netos, a gente não vai ver a paridade de gênero. E paridade de gênero não é concessão, é um compromisso, e esse precisa ser um compromisso intencional. Então, quando a gente pensa em todas essas ações que vocês trouxeram, são ações intencionais. E é para isso que a gente precisa olhar. Porque, naturalmente, a coisa não vai se resolver. Então, a gente precisa ser intencional, a gente precisa pensar em programas de letramento, de aceleração de carreira e tudo que já foi dito. Então, se a gente tem um RH consciente, atuando de maneira intencional, a gente já está aí muitos anos-luz à frente. Para Marta, eu vou fazer uma pergunta diferente. Quando você vai para o universo de investidores, como que a gente traz mais mulheres para esse ambiente, para que mais mulheres tenham esse intuito de empreender por um desejo, não simplesmente por uma necessidade, que é o que a gente vê mais comum, as mulheres empreendendo por uma necessidade mesmo, quando vira mãe, quando tem ali várias questões que aí não vou entrar uma por uma, mas como que a gente faz com que mais mulheres tenham essa coragem de empreender e criar seus próprios negócios, seus próprios impérios, digamos assim. Dentro disso, acredito que a gente precisa ter a consciência de que a gente vai encontrar um mercado majoritariamente masculino, mas tu trouxe uma coisa muito legal, Léo, quando você comenta sobre a política da B3, né? De que tem que ter mulher no board, tem que ter pessoas de grupos subrepresentados.
tem que ter mulher também fundando empresa, tem que ter mulher também à frente dos negócios, porque já é comprovado que empresas que têm mulheres nas suas lideranças, nas suas altas lideranças, são mais lucrativas, que elas dão menos prejuízo para os fundos de investimento. Então, hoje, quando eu vou conversar com um investidor, eu converso com ele sabendo que ele precisa da minha empresa, porque eu tenho algo que ele não encontrou em outros homens que estão criando empresas também. Então, eu acho que a gente precisa se enxergar nessa posição, entende? E de se colocar lá e de saber que eles precisam da gente, que eles estão se movimentando para diminuir os vieses inconscientes deles. Então, eles estão trazendo mais mulheres analistas de portfólio, por exemplo, porque se só homem avalia o portfólio, eles vão trazer só empresas fundadas por homens, apesar de os dados provarem de que as empresas fundadas por mulheres crescem mais rápido, são mais consistentes. Então, acho que a gente precisa se olhar e se ver dessa forma e também se ver numa posição onde a gente não tem capacidade só de criar negócios no nosso bairro, na nossa cidade. A gente tem capacidade de criar negócios que têm potencial de expansão globais, que estão em mercados gigantescos, porque o mercado precisa da gente, né? Então, a gente também precisa ocupar esses lugares. Gente, tem uma série de sistemas que podem capacitar a gente sobre isso. E eu brinco muitas vezes, aquela desculpinha de, ai, eu não sabia. Gente, nunca teve tanto conteúdo sobre esse tema aberto na internet. Nunca teve tanta gente falando sobre isso. E fazendo um paralelo que eu sempre faço. A LGPD existe há mais ou menos uns 5, 6 anos, talvez um pouco mais. Toda empresa correu para se adaptar à LGPD. ChatGPT, inteligência artificial, 3 anos no máximo. Todo mundo correu para se adaptar, para aprender a usar. Quando a gente está falando de diversidade, equidade e inclusão, essa desculpinha de, ai, eu não sabia, não dá mais, você não teve interesse de saber sobre isso. Então, assuma que você não teve interesse de saber sobre isso. Ai, não tem recurso. Ou será que toda vez a empresa vai ter que pegar você pela mãozinha, botar numa sala para te letrar? A gente pode aprender sozinho, basta que eu tenha interesse de saber, interesse de compreender a vivência de outras pessoas e exercitar exatamente o que eu estou fazendo aqui, o meu lugar de escuta. Eu sentei para aprender com a vivência dessas 5 mulheres, o que elas vivem no mercado, para que a gente aprenda e transforme também e assuma o nosso lugar de aliado para que certas situações não se repitam, eu não tolere que elas aconteçam, e que eu seja um aliado também para que elas ganhem mais espaço e consigam ascender na carreira. Quero agradecer muito pelo que vocês compartilharam por aqui. Galera no chat está agradecendo bastante também. Querem continuar o papo com elas? Podem lotar a DM do LinkedIn delas, tá? Então, fiquem à vontade. Preparem-se aí, reservem um tempinho na agenda, porque a galera pergunta bastante, mas sou muito feliz de poder trazer esse assunto para a gente conversar com esse público e levar isso para dentro das empresas. Então, muito obrigado por contribuírem tanto com a gente nessa manhã, meninas. Obrigada, pessoal. Pessoal, a gente volta já já com um papo que vai ser gravado, que eu tenho que avisar que é gravado, porque senão eles ficam... Não é ao vivo, ficam brigando no chat comigo. O próximo papo é gravado e a gente vai falar um pouco sobre como o RH é protagonista nesse cenário de desenvolvimento de líderes, com a Rafaela Leite, que é HRBP da Solids, tá bom? Daqui a pouco eu volto com mais conteúdo ao vivo também para conversar um pouquinho mais com vocês, tá bom? Até mais.